Da tribuna do Congresso, deputados se manifestaram sobre a aprovação pelo Senado do indicado de Lula, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Marcel Van Hatten descreveu o sentimento dos brasileiros dizendo: "Hoje é um dia em que o Congresso Nacional acorda de ressaca, em virtude de uma aprovação para o STF de uma pessoa que é absolutamente viciada politicamente sob o ponto de vista ideológico. Um comunista de carteirinha que desrespeitou o Congresso Nacional inúmeras vezes com os seus deboches e com os crimes de responsabilidade cometidos ao não atender às convocações feitas pela Câmara dos Deputados. Sim, falo de Flávio Dino, que cometeu inúmeras vezes crimes de responsabilidade, debochou do Congresso Nacional, é investigado pelo Tribunal de Contas do Maranhão, que aliás também tem parte nessa tragédia." O deputado lembrou que, às vésperas da aprovação, o senador Davi Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, responsável pela sabatina, recebeu mais de 70 milhões em emendas para seu estado e disse: "Aqui neste parlamento, lamentavelmente, vemos que a situação está completamente comprometida. A compra de votos é absolutamente institucionalizada. Vale para indicações para o STF, vale também para projetos como o MP que querem votar em troca de emendas extra-teto para os parlamentares que forem favoráveis." Dirigindo-se ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o deputado parabenizou por ter dado andamento à PEC 8, que pode vir a limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo, e por dizer que talvez paute a PEC que limita mandatos dos ministros, e ressaltou que há muito a ser feito. O deputado pediu a Pacheco que redobre os esforços para cuidar do Senado, lembrando que ainda há senadores com redes sociais bloqueadas e que a situação se agrava quando a casa não se pronuncia sobre os abusos de ministros do STF. Van Hatten disse a Pacheco que ele deveria priorizar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ao invés de tentar fazer articulações com o ladrão que ocupa a presidência da República. O deputado lembrou a Pacheco que foi em reação ao PT que o estado de Minas Gerais elegeu o governador Romeu Zema e o próprio Pacheco, e lembrou-lhe o dever de cuidar da Casa Legislativa, apontando que está sendo muito maltratada pelo STF. Van Hatten pediu: ajude os brasileiros abrindo o processo de impeachment do STF. Van Hatten disse: "O que Vossa Excelência já está fazendo é o primeiro passo, mas ainda está longe de ser suficiente, até porque a aprovação de Flávio Dino teve vossa contribuição, o que me deixa muito chateado e até mesmo indignado." O deputado Cabo Gilberto Silva, por seu turno, lembrou Pacheco que é o fim do ano e o Congresso está reunido pela 4ª vez. O deputado apontou o absurdo de um legislativo que se reúne tão pouco e que põe em pauta milhares de projetos para serem votados em meio a uma intensa confusão. Ele disse: "Isso é um desrespeito ao povo brasileiro, isso é um desrespeito aos parlamentares." O deputado perguntou: "Que democracia é essa?" Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todos
todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República. Censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, e intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso, o Senado assistiu inerte. Nem mesmo a morte no cárcere de um preso político do ministro Alexandre de Moraes foi capaz de tirar o Senado de sua letargia conivente. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 29 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, colegas parlamentares, deputados e senadores. Hoje é um dia que o Congresso Nacional acorda de ressaca. De ressaca em virtude de uma aprovação para o Supremo Tribunal Federal, como ministro daquela corte, de uma pessoa que é absolutamente viciada politicamente sob o ponto de vista ideológico. Um comunista de carteirinha que desrespeitou o Congresso Nacional inúmeras vezes com os seus deboches e com os crimes de responsabilidade cometidos ao não atender às convocações feitas pela Câmara dos Deputados por meio da Comissão de Segurança para que comparecesse. Sim, falo de Flávio Dino, que cometeu vários crimes de responsabilidade, debochou do Congresso Nacional, é investigado pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que aliás também tem parte nessa tragédia, pois não tem dado andamento aos processos que Flávio Dino
deveria responder no seu estado pela compra de respiradores. Agora, aprovado por 47 senadores, depois de uma sabatina na CCJ, liderada por Davi Alcolumbre, que recebeu mais de 70 milhões de reais em emendas para seu estado nas vésperas daquela votação. Aqui neste parlamento, senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, lamentavelmente, nós vemos que a situação está completamente comprometida. A compra de votos é absolutamente institucionalizada. Vale para indicações para o Supremo Tribunal Federal e vale também para projetos como a medida provisória 1185 que querem votar em troca de emendas extrateto para os parlamentares que forem favoráveis. Isso me foi revelado por um parlamentar aqui nesta manhã. Lamentável, senhor senador Rodrigo Pacheco. Eu quero dizer, aliás, presidente do Congresso Nacional, que eu já disse na sua ausência, falo diante de Vossa Excelência. Vossa Excelência está de parabéns e já disse uma vez que muitas vezes o critiquei no passado por ter iniciado uma reação aos abusos do Supremo Tribunal Federal, pautando, por exemplo, a PEC 8 para limitar as decisões monocráticas, senhor senador Rodrigo Pacheco. Agora o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, tem de dar andamento. Limitações de mandatos. É preciso também que o Senado continue, mais uma vez parabenizo, pois soube que Vossa Excelência vai pautar já no início do ano que vem. Porém, senador Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência que é mineiro, eu gostaria de pedir, como membro do Partido Novo, do nosso governador Romeu Zema, que Vossa Excelência redobre seus esforços para cuidar do Senado, que merece muito mais atenção de Vossa Excelência nesse momento, em que inclusive ainda há senadores com suas redes bloqueadas, e quando o Senado da República não se pronuncia como instituição diante dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes, que deveria ser empichado. Vossa Excelência ganha mais em deixando o Romeu Zema trabalhar em paz no governo em Minas Gerais, ou talvez contribuindo com o seu trabalho, em vez de tentar fazer articulações com o ladrão que está sentado na presidência da República e que não quer o bem de Minas Gerais, senador Rodrigo Pacheco. Vossa Excelência bem conhece a trajetória do PT em Minas Gerais. E foi graças à terrível trajetória do PT em Minas Gerais, com Fernando Pimentel, que não apenas Romeu Zema se elegeu, como também Vossa Excelência teve o apoio dos mineiros para desbancar Dilma Rousseff naquela época como senadora. O dever de gratidão ao povo mineiro precisa ser mantido e principalmente o dever de cuidar da Casa da República, a Casa Alta, a Câmara, o Senado, que está sendo muito maltratado pelo Supremo Tribunal Federal. Senador Rodrigo Pacheco, ajude os mineiros aliando-se a Romeu Zema e ajude os brasileiros abrindo processo de impeachment do Supremo Tribunal Federal e fazendo honrar a presidência dessa casa. O que Vossa Excelência já está fazendo é um primeiro passo, mas ainda está longe de ser suficiente, até porque a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal teve vossa contribuição, o que muito me deixa chateado, entristecido e até mesmo indignado. Para concluir, presidente Rodrigo Pacheco, o Brasil olha para Vossa Excelência nesse momento, assim como os mineiros que lideram a cadeira de senador da República e os demais colegas senadores, o de presidente dessa casa. O Brasil olha com muita atenção para o que Vossa Excelência está fazendo. Presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o que eu já fiz aqui nessa tribuna, várias críticas a Vossa Excelência com relação aos abusos da Suprema Corte do nosso país, que atropelam a Constituição, que desrespeitam o devido processo legal, que não cumprem o que a Constituição assim determina em vários artigos que a Suprema Corte brasileira vem extrapolando, inclusive desrespeitando esse Congresso por diversas vezes. Mas agora, senador, quero lhe elogiar publicamente por conta da PEC número 8, que foi aprovado na Casa Vizinha, para, obviamente, trazer a leitura mais correta, senador Flávio, da nossa própria Constituição. Como é que pode esta casa aprovar por ampla maioria, a outra casa aprovar por mais outra maioria, e um ministro apenas de uma canetada derrubar o que esta casa, representantes eleitos pelo povo brasileiro, decidiu? Não é justo. Então isso é um avanço para a nossa democracia e não é enfrentamento a qualquer poder. É, obviamente, resgatar a nossa democracia. Segundo ponto da nossa fala, senhor presidente do Congresso Nacional,
Vejam aqui, senhores parlamentares, senadores e deputados. Olha o que vamos discutir hoje. Olha o tanto de vetos. Vejam o número de vetos que iremos discutir. Os senhores sabem quantas sessões do Congresso Nacional teve no decorrer do ano de 2023? Alguém aqui pode lembrar? Apenas 4 com essa. Estamos na metade do mês de dezembro e tivemos, senador Rodrigo Pacheco, apenas 4 sessões do Congresso Nacional. Isso é um desrespeito ao povo brasileiro. Isso é um desrespeito aos parlamentares. Como a gente vai discutir tudo isso aqui, meus amigos? Quase 1000 vetos serão discutidos aqui. Como iremos discutir apenas em uma sessão? Isso não existe. Precisamos ter mais sessões do Congresso Nacional. Eu não sei de quem é a responsabilidade. Se é do presidente desta casa ou se é dos líderes partidários. Eu tenho quase certeza absoluta que é por conta dos líderes partidários. Discutir quase 1000 vetos. Deputado Hugo, o senhor que é um dos líderes. Deputado senador Efraim, que o senhor é o líder do União Brasil. Discutir quase 1000 vetos em apenas uma única sessão. Que democracia é essa? 4 sessões do ano 2023 do Congresso Nacional. Deveria ser no mínimo umas 10, para que possamos discutir os vetos para serem instalados aqui. Então, questão de respeito com o povo, mais uma vez na tribuna, agora do Congresso Nacional, em defesa dos parlamentares e dos senadores. Senador Rogério Marinho, tenho certeza absoluta que Vossa Excelência também não concorda, discutir uma pauta extensa como essa, 4 sessões em um único ano, isso é péssimo para o nosso parlamento. Para finalizar, senhor presidente, peço ao parlamento brasileiro, senadores e deputados, que possamos derrubar o veto da pensão especial do batalhão de Suez. São pouquíssimas pessoas, nada mais justo. Peço também que possam derrubar o veto da desoneração da folha. 17 itens da economia serão prejudicados se não derrubarmos esse veto agora, que tem validade até o dia 31 do corrente mês. Deputado Júnior Mano, tem que ser derrubado agora, para que possamos salvar 1 milhão de empregos. Estamos falando de 1 milhão de empregos em 17 itens da economia do nosso país. E sem dúvida nenhuma, deputado Pedro Lupion, precisamos derrubar o veto do marco temporal, veto irresponsável do desgoverno Lula, que trouxe insegurança jurídica no campo, trouxe briga por terra, onde o nosso país é um país continental, tem terra para todo mundo. Terra para todo mundo. O que a Constituição definiu em 88 precisa ser preservado, então precisamos urgentemente derrubar o veto do marco temporal. São essas nossas palavras. Espero que o presidente leve essa nossa preocupação para que possamos ter mais sessões do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhores parlamentares. Obrigada, presidente. Caros colegas, eu subo esta tribuna para falar do projeto que aprovamos ontem na Comissão Mista de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas antes de falar especificamente da LDO, que foi aprovada ontem, eu gostaria de fazer um alerta aqui que interessa a todos, principalmente a todos os deputados e senadores que se envolvem com educação. Especificamente a questão do Plano Nacional de Educação, que a gente sabe que é feito de 10 em 10 anos, e o ano que vem começa de novo o decênio. Então é importante que a gente debata sobre isso, porque o CONAI, que vai acontecer em 2024, foi feito de uma maneira muito assodada. Em setembro publicaram um decreto. Depois fizeram, no âmbito estadual municipal, conferências e audiências para inglês ver. Por que para inglês ver? Muitos não ficaram sabendo, muitas escolas, muitas entidades, e formularam um documento, Fórum Nacional de Educação, como se falasse pelo Brasil inteiro, um documento completamente ideológico, um documento que o nível do documento é tamanho que lá está escrito que impeachment de Dilma é golpe. Então vocês percebem a gravidade da coisa. E isso será usado como embasamento para o Plano Nacional de Educação, que vai durar por 10 anos. Tem outros problemas, muitos clichês, condenando o agronegócio, condenando parceria público-privada, condenando
É assim, é um Enem às avessas, um documento que eu repudio aqui. Um debate importante não pode ser feito. E exemplo da senadora Dorinha Seabra, que defende educação no Senado, ela protocolou um PL pedindo a prorrogação do Plano Nacional de Educação que temos até 2028. Estou protocolando hoje exatamente o mesmo projeto de lei para que possamos prorrogar o Plano Nacional de Educação, para que um debate decente seja feito. Porque o CONAI não cumpriu a sua função. Ele não atendeu todos os quesitos no sentido de prazo, no sentido de divulgação e amplo debate. Virou um documento ideológico que não representa o Brasil e não pode representar a educação brasileira. Não traz dados, não traz informações, e isso, nossa Comissão de Educação e todos os deputados que se preocupam com a educação, independente de viés ideológico, tem que se debruçar. Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, caros senhores, ontem a Comissão Mista de Orçamento aprovou a LDO. Eu tenho que admitir que avançamos, e o relator Danilo Forte avançou em vários pontos de transparência em relação às transferências especiais, em relação a outros pontos, não empréstimo de dinheiro do BNDES para países estrangeiros que estão inadimplentes, e várias outras vitórias, né? Inclusive acatou emendas minhas que eu sou grata, mas tem um ponto que eu quero continuar colocando luz: a volta do orçamento secreto. 11 bilhões de reais destinado a emendas de comissão. É aquele buraco negro do balcão de negócio do Congresso Nacional, onde nós podemos até saber depois para onde foi. Mas a origem, quem destinou, quem mandou, realmente continua nas trevas. O STF aqui proibiu o orçamento secreto e nós estamos ressuscitando. Nós não, porque meu voto foi contrário. Inclusive, o meu destaque não foi acatado por enquanto. Eu peço ajuda dos senhores. Peço ajuda dos senhores que querem transparência, que querem critérios de indicação de uma forma clara, que querem colocar luz no balcão de negócio na compra de apoio do governo Lula. Nós precisamos ter critérios claros e temos 11 bi de orçamento secreto aqui do governo Lula, que foi aprovado ontem na comissão. Atentem, é o artigo 83A. 11 bilhões, emenda de comissão, orçamento secreto. Precisamos tirar isso dali, porque ali é compra de apoio que é manejado sem critério, não outro a não ser critério de apoio e compra de voto aqui dentro. Muito obrigado, senhor presidente.